Olá, na nossa aula de hoje nós iremos fazer as correções das atividades anteriores e logo após dar sequência ao nosso conteúdo. Então, nós paramos na página 8, questão de número 5, letra A. Está perguntando qual dessas embalagens ao lado aí tem meio litro de leite de coco. Então, nós podemos observar que é a garrafinha de 500 ml. Então, 500 ml equivale a meio litro. Na letra B, está falando que a Elisa precisa fazer uma receita e vai gastar 1,5 litro de leite de coco. No quadradinho ao lado, vocês vão ter que desenhar 3 modos diferentes, ou desenhar 3 desenhos, para compor essa quantidade. Logo após, está falando quantos mililitros há em 1,5 litro e fazer a decomposição desse número. Então, transformando litros e meios em número, vai ficar 1.500. Então, 1.000 mais 500 vai dar o resultado de 1.500. Logo após, nós temos 2,5 litros. Também fazendo decomposição vai ficar 1.000 mais 500, que vai dar o resultado final de 2.500. Na questão de número 6, ele está falando para vocês observar a ilustração do rótulo da garrafinha de suco concentrado de maracujá. Então, nós podemos observar que no rótulo traz que uma garrafinha de 500 ml fazem 5 litros de suco. Então, nós vamos pegar 5 vezes 1.000. Por que 1.000? Porque cada litro equivale a 1.000 litros. Então, 5 vezes 1.000, nós temos 5.000. Vamos pegar 5.000 e diminuir por 500. Por quê? Porque cada garrafinha tem 500 ml de suco concentrado. Então, nós vamos ter o resultado de 4.500. Logo após vocês fazerem essa diminuição, vocês deveriam achar qual número multiplicado por 500 que vocês iriam obter o resultado de 4.500. Por quê? Está perguntando quantas garrafinhas dessas são necessárias encher de água para completar o suco. Então, nós sabemos que 9 vezes 500 vai dar o resultado de 4.500. Então, são necessárias 9 garrafinhas para completar o nosso refresco. Ainda na página 8, nós temos um texto que traz como título: Me vê 16.000 litros de água. Então, vocês podem fazer a leitura desse pequeno texto e logo após passar para a página 9. Página 9, nós temos uma tabelinha que diz assim: veja a quantidade aproximada de água invisível que é utilizada na produção de alguns produtos. Então, temos aí uma tabela dividida em 3 partes, produto, quantidade e litro de água. Então, vamos aí para lápis na mão. Número 1. Leia o que Bruno e Gustavo estão dizendo. Nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 ml de leite, foram gastos 650 litros de água? Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros de água? Faça as contas e verifique se o que os meninos estão dizendo está correto. Se você encontrar um erro, explique qual foi. Então, aqui nós temos um quadrado dividido em 2 lados. Então, nós vamos começar primeiro fazendo a soma, fazendo as contas de Bruno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar a quantidade de 2 ovos pela quantidade de litros de água. Vocês vão obter o resultado. Logo após, vocês irão somar o resultado da quantidade de litros de água para a produção dos 2 ovos, mais 250 ml de leite. Vocês têm que olhar na tabela, a tabela logo acima, para vocês saberem quantos litros de água foram usados. Agora é a vez de Gustavo. Vocês vão multiplicar 2 fatias de pão pela quantidade de água usada na produção. Em seguida, vamos para a carne. Ele tem 100 gramas de carne. Para obter o valor de 100 gramas, pegamos o valor gasto de água, que é 15.500, e dividimos por 100, pois 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Teremos um resultado. Aí é só multiplicar esse resultado por 100, que é a quantidade em gramas consumido por ele. Assim teremos o resultado final da carne. Agora faremos a conta da laranja, multiplicada por 2 a quantidade gasta para a produção da mesma.
Então, para finalizar, somamos todos os resultados de Gustavo. E para finalizar essa atividade, se vocês encontrarem o erro, vocês explicam qual foi esse erro, tá? Questão de número 2 da página 10. Beatriz vai fazer um bolo que usa esses ingredientes que nós temos aqui ao lado. Calcule quantos litros de água foram usados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, analisando a receita, iremos calcular a quantidade de água que foi gasta para produzir cada um dos ingredientes apresentados ao lado. Então, vocês irão multiplicar cada um dos ingredientes pela quantidade de litros de água, sempre prestando atenção quanto às quantidades. Por exemplo, 3 ovos, faremos a multiplicação por 3 e também sempre analisando a tabela da página 9, tá? Número 3. Considerando os dados da tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota de água, como essa aí que mostra na imagem. Letra A. Quantos litros essa gota representa? Então vocês vão voltar lá na tabela da página 9 e vão olhar qual é o valor do litro de água que a laranja tem, tá? Letra B. Quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 kg de carne bovina? Nessa questão de letra B, já sabemos que a gota equivale a 50 litros de água. Então, vocês irão multiplicar 50 por um número até chegar ao resultado da quantidade de litros de água usado para a produção da carne bovina. Esse número encontrado por vocês na multiplicação será a resposta da quantidade de gotas. Questão de letra C. Escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Então, para responder a letra C, nós iremos pintar a quantidade de gotas e onde já tem as gotas, iremos escrever o nome do produto. Então, já sabemos que cada gota equivale a 50 litros de água. Sendo assim, no primeiro caso, contamos a quantidade de gotas e multiplicamos por 50. Com o resultado, voltamos até a tabela e analisamos qual produto apresenta esse valor e iremos escrever o seu nome. Já nos lugares onde já tem os nomes, como por exemplo o ovo, voltamos na tabela e verificamos a quantidade de água usada na sua produção. Sabemos que é 200. Então, se uma gota equivale a 50, quantas gotas pintaremos para chegar ao resultado de 200? Questão de número 4, página 11. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Letra A. Ao usar os 2 lados da folha para imprimir o documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, nessa continha, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor do quilo, que é 60, e vai multiplicar pela quantidade de litros, que é 540. Vocês vão obter um resultado. Esse resultado vocês vão dividir por 2, porque ao usar os 2 lados da folha. Então, o resultado da multiplicação dividido por 2. Vocês vão obter o resultado final e vocês irão saber quanto seria economizado. Então, para finalizarmos nossa aula, vamos para a letra B. Para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Então, sabemos que cada pessoa tem um consumo de 100 litros de água por dia, de acordo com o que estudamos anteriormente. Então, multiplicamos 100 vezes 30. 30, que é a quantidade de dias no mês. Então, teremos o resultado de 3.000. De acordo com a resposta da letra A, vocês irão somar de 3.000 em 3.000 até chegar ao resultado ou próximo do resultado da letra A. Para sabermos
para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período, contamos quantas vezes somamos 3.000. Se foi uma, se foi duas ou se foi 3. Então, quantas vezes vocês somaram 3.000 aí, tá? Então, essa, meninas, é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Tchau!